Catarina Queres. Catarina Queres. Catarina tá com saudade da igreja, né, Catarina? Todo mundo tá, né, Catarina? Uma saudade da igreja. Vamos ver, né, até quando nós vamos ficar impedido de ir, né? A hora que Deus quiser abrir, Ele vai abrir, né? Nós vamos ficar aí na dependência do Senhor, né? Não está aparecendo? Não está aparecendo o pastor? Mônica Campos. Mônica tá lá na Irlanda assistindo, longe. A Mônica mesmo? Tá aparecendo aí, Érica? Agora veio. Agora apareceu. Agora o povo tá vendo? O pessoal tá me vendo aí agora? Tá todo mundo me vendo aí? A Érica falou que não estavam me vendo aí, mas agora eu acho que já arrumou aqui já. Então tá bom. Vamos começar? Vamos fazer uma oração, né? Maria Norato. Vamos fazer uma oração para a gente começar. Senhor meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, apresentamos a Ti, ó Deus, esse momento. Pedimos ao Senhor que ponha a Tua mão de poder sobre nós e que a graça, a abundante graça do Senhor esteja sobre nós nessa hora. Possamos falar um pouco da Tua Palavra, que a Tua Palavra seja luz, que a Tua Palavra traga entendimento a nós, que a Tua Palavra, Senhor, nos abençoe nessa noite e que traga vida, Pai, traga vida. É o que precisamos, ó Deus. Oramos a Ti, pedimos ao Senhor que esteja confirmando cada um dos Teus filhos que estarão ouvindo a Palavra, que estarão junto conosco aqui, Pai amado, que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um. Oramos ao Senhor, Deus, e Te agradecemos, ó Pai. Agradecemos pelo dia, agradecemos pelo cuidado do Senhor, agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito, tudo quanto o Senhor há de fazer também nas nossas vidas. Pedimos ao Senhor, Pai amado, ó Deus, que nos dê forças para passarmos, ó Deus, por esse tempo, ó Deus, um tempo difícil, Pai amado, um tempo, ó Deus, em que nós temos, Senhor, ficado surpresos, ó Deus, perplexos muitas vezes com a situação em que vivemos. Mas a Bíblia diz que a paz do Senhor excede todo o entendimento. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor que nos dê essa paz. Em nome de Jesus. Amados, deixa eu ver quem mais chegou aqui para participar. Nós estamos aqui com a Érica, Carlos Alberto, Catarina, Adélia, Maria Honorato, Vanusa, o Eldon, né?
Quero cantar um hino do cantor cristão. Eu não ia cantar não, sabe, amados? Mas, quando eu falei que não ia cantar, e o Eldon riu, o pastor José Carlos riu, e falaram para mim cantar até um outro hino, mas eu vou cantar aqui o 306. É um hino bem simples, né? O hino 306. Como bom batista, como dizia o pastor José de Oliveira, né? A gente ainda não desapegou ainda do cantor cristão. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Somente pela cruz, né, amados? Somente pela cruz. Não tem outro jeito de ir, não. Às vezes, a gente tenta outros caminhos. Mas quando a gente é marcado pelo Espírito Santo de Deus, a gente passa a consciência volta a falar mais alto, né? E a gente acaba voltando, né? Pastor José Carlos, Vânia Honorato, e aí a gente acaba voltando, né? Porque um dia a gente foi marcado pelo selo do Espírito, né? É o selo do Espírito que faz a gente retroceder. A Bíblia diz: aquele que põe a mão no arado não olha para trás. E se olhar, não é digno de mim, diz a palavra, né? Então, com muitas dificuldades, muitos percalços, né? Às vezes a gente entristece o Espírito Santo de Deus, mas o caminho é sempre voltar atrás, né? Não é endurecer o coração, não, né? A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Então, amados, é um prazer estar aqui com os irmãos. Semana passada, o pastor José Carlos falou um pouco do livro de Gálatas. E hoje eu também vou falar um pouco do livro de Gálatas. Eu pretendo falar pouco, né? Não tô muito querendo falar muito, não. Vou falar um pouco sobre o livro de Gálatas. Foi me pedido para que eu falasse o capítulo 6, né? Mas eu pensei, se eu falar o capítulo 6, só o capítulo 6, eu acho que vai ficar faltando, né? Então eu vou fazer uma breve introdução do capítulo 1 até o capítulo 6, que eu acho que vai ficar mais bem entendido, né? O livro de Gálatas, amados,
é um dos livros que Paulo escreve aos Gálatas. Gálatas, eles estão situados ali naquela região que hoje é a Turquia. Esse livro foi escrito por volta de 55, 60 depois de Cristo, e foi ali naquela região onde Paulo começou também ali sua peregrinação ali pela Ásia ali, né? Ásia Menor, que era chamado, né? Então aquela região da Turquia onde ficava ali os Gálatas, esse povo em que foram um dos primeiros que receberam aí a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então, Paulo começa a falar com eles. Por quê? Qual que era a intenção de Paulo? A intenção de Paulo era animar aquele povo e fazer com que aquele povo voltasse às primeiras práticas, às primeiras obras, né? Porque aquele povo eles estavam se perdendo, um pouco confuso, porque eles estavam sendo assediados por religiões que não faziam mais parte da vida cristã, da nova caminhada, né, do novo nascimento. Então ele começa a trazer, havia uma preocupação de Paulo para que eles não se perdessem, né, e não voltassem às práticas judaizantes, às práticas da lei que outrora dominavam a vida deles, né? É uma região onde tinha muito povo pagão, povo celta, o paganismo era muito grande naquela região, então Paulo ele tinha razão de estar preocupado com aquele povo. Então ele começa dizendo assim, no capítulo 1, eu vou fazer um breve relato do capítulo 1 até a gente chegar ao capítulo 6 para a gente finalizar, tá? E no capítulo 1, quem quiser acompanhar aí, pega a sua Bíblia aí, abre com a gente aí. Ele diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Paulo ele tem aí a sua saudação, né? E aí ele começa dizendo aos Gálatas assim, ó, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então ele começa dizendo que está admirado com eles, porque uma vez o evangelho foi dado a eles, foi anunciado o poder de Deus a eles através do evangelho, a manifestação da graça, o reino de Deus através do evangelho, e eles estavam mudando para um outro evangelho. E ele diz assim no verso 7, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito, né? Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema ou maldito. Então, Paulo ele chega aos Gálatas com essa carta, ele já chega dando uma advertência para eles. Olha, não tem outro evangelho. O evangelho é só um. O evangelho de Cristo é só um. Não tem como vocês barganhar com outro evangelho. Se isso acontecer, pode ter certeza que é maldito. Né? Ele vai dizer isso, né? A Márcia Vieira está aqui, Genuíno, o Luiz também está aqui. Então, ele começa falando aí aos Gálatas de uma maneira bem direta, né? Paulo, ele era direto, né? Ele era simples, direto e não fazia rodeios não, né, amados?
Então ele vai falar sobre isso, a diferença de que não havia diferença, havia só um evangelho, né? Não tinha como fazer, não tinha como haver dois evangelhos, não tinha como fazer um paralelo entre dois evangelhos, havia só um evangelho, não é? E no capítulo 2 aí, ele continua falando para os Gálatas, e ele vai falar sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. E ele vai dizer assim, ó, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele vai falar isso sobre a vida dele, né? Ele entregou a vida dele para Cristo, né? Ele vive agora para Cristo. A vida dele agora é para Cristo, né? Não tem como ter uma outra vida, né? Não tem como ter uma outra vida, uma vida paralela. A vida dele é para Cristo, né? Estou crucificado com Cristo. Essa frase, esse verso, ele tem nos faz pensar em algo muito grande. Estou crucificado com Cristo, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E na nossa caminhada cristã, amados, a gente sempre é tentado a esfriar, né? Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, a preocupação dele era essa, para que não houvesse um esfriamento na vida dos Gálatas, né? Agora, o que fazer para que isso não aconteça, para que esse esfriamento não aconteça, né? Esse é o desafio, né? Ele está dizendo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A nossa fé está em Jesus. E a nossa fé precisa estar em Jesus. Porque se não for assim, não tem razão, né? Não tem razão de continuar. Por isso que há uma necessidade de nós vivermos uma novidade de vida. Porque é essa novidade de vida que vai nos sustentar no Evangelho ao longo dos anos, que vai firmar a nossa caminhada ao longo dos anos. Vivo pela fé no Filho de Deus, ele está dizendo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se ele se entregou por mim, o mínimo que também eu posso fazer é me entregar para ele também, né? Para viver essa vida com fé e uma novidade de vida, né? No capítulo 3, ele continua falando aos Gálatas, e aí ele chama a atenção dos Gálatas, e ele, verso 1, ele diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ele faz uma pergunta. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele faz uma outra pergunta. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então ele faz outra pergunta. Você começou no Espírito e agora você está sendo aperfeiçoado na carne. E aí ele faz mais uma pergunta. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Terá sido em vão, amados, que nós passamos ao longo de todos esses anos sofrendo por amor a Jesus? Porque a gente sofre por amor a Jesus. A gente renuncia a tanta coisa, né? A gente renuncia a tantas facilidades do dia a dia, né?
Então ele faz mais essa pergunta: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, Paulo está dizendo assim, olha, estão falando com vocês a respeito da lei, mas a lei já é passado. Nós vivemos agora pela fé. Pela fé no Filho de Deus. Então ele faz essa última pergunta: porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É pela pregação da fé, né, amados? Um dia fomos alcançados pela pregação da fé. Os milagres de Deus em nós é pela pregação da fé. É pela fé em Cristo Jesus que os milagres são operados. A lei, ela não é má, mas ela não é perfeita, né? A lei é boa, mas ela não traz o que a graça de Jesus trouxe, né? Essa certeza dentro de nós, essa convicção de que Deus existe, de que é Ele, o Criador dos céus e da terra, que faz a gente andar movido por essa esperança de que um dia iremos ser resgatados por Deus. Então Paulo ele começa falando sobre isso e aí, no verso 6, ele vai dizer assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Então, algo que a gente já sabe, né? Gálatas, esse livro é um livro, é uma palavra que foi escrita para a igreja, né? Nós sabemos disso, né? Como esse verso 7 está dizendo: sabei, pois, que os da fé, que são os filhos de Abraão, né? No capítulo 3 aí. No verso 11 ele vai dizer: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então ele vai fazer esse paralelo entre a lei e a fé, porque os gálatas eles estavam sendo coagidos e perturbados pelos judaizantes para voltar às práticas da lei, coisa que eles já não faziam mais, já não fazia mais parte da vida deles. Eles já viviam pela fé, foi apresentada a fé para eles, eles conheceram o poder do Espírito Santo, a graça de Deus através do Espírito Santo, e não havia razão deles voltarem atrás, não é? Não havia razão. Então, esse verso 11, ele vai dizer: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E olha, amados, o maior desafio nosso nos dias de hoje é a fé. Sempre foi e ainda há, mas eu digo o maior desafio para a igreja hoje, por quê? Porque tem muita coisa que tem entrado dentro da igreja e tem tirado a paz, a alegria, e tem tirado a realidade da igreja, que é viver pela fé. A realidade da igreja é viver pela fé. Sem fé ninguém verá a Deus. Sem fé é impossível chegar a Deus. Nós temos que viver pela fé. O desafio da igreja é viver pela fé, mas é a fé genuína. Uma fé pautada na palavra, não é? O que criticávamos no passado, as relíquias antigas, as imagens e outros amuletos que a igreja no passado, antiga, ela cultivava, hoje isso está de novo dentro das nossas igrejas, de uma maneira geral. Então há um desafio hoje para a igreja exercitar essa fé novamente, essa fé genuína no Filho de Deus, e tão somente no Filho de Deus, para que a gente não volte às práticas antigas. E nós, essa igreja de hoje, essa igreja da modernidade, essa igreja no tempo de hoje, ela não tem razão nenhuma, motivo nenhum para voltar atrás. Houveram e ainda há muitos exemplos para a gente não seguir o errado, né?
A gente precisa ficar atento a isso. E aí eu quero passar para o capítulo 5, porque eu quero chegar ao capítulo 6. E o capítulo 5, Paulo falando aos Gálatas, ele fala da liberdade, né? Da liberdade em Cristo Jesus. Ele fala ou a lei ou Cristo, né? É como diz a palavra, né? Não tem como adorar dois senhores. Ou você serve a um e odeia ao outro, ou você odeia um e serve ao outro, né? Não tem como adorar a Deus e ao diabo, né? Nesse capítulo 5, ele vai falar ou é a lei ou é Cristo. Então ele começa no verso 1 dizendo assim no capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Por que a jugo de escravidão? Porque a lei ela coloca um peso impossível de carregar. Porque não tem como seguir a lei em todos os seus artigos, vamos dizer assim. Não tem como. É impossível. Né? Então, é um peso, uma carga, um fardo que as pessoas carregavam no passado, que não tinha como a pessoa sustentar. Né? Era impossível isso. Então, Paulo ele vai dizer, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Lendo esse texto algumas vezes, eu pensei sobre a figura de Jesus, né? O que fazia Deus transbordar os milagres na vida de Jesus? É algo para a gente pensar nos dias de hoje, porque Deus ele nos deu uma mensagem muito simples e clara, objetiva, prática, operante, né? E que às vezes a gente assusta vendo algumas práticas nossas, eu digo nossas, pessoais e também da igreja de um modo geral, e que é para a gente assustar também, viu, amados? Se a gente não assusta, como dizia o meu amigo e o nosso amigo, que vocês também conhecem bem, né? Uma vez o Alberto disse assim, que devemos nos alegrar até quando Deus nos corrige, né? Porque a palavra fala isso, né? Que Deus corrige aos seus filhos, a quem ama. Mas passando pela palavra, eu estava lembrando sobre a caminhada de Jesus. Quando Deus derramava os seus milagres na vida de Jesus, quando ele era atencioso com alguém, quando ele era amoroso com alguém, quando ele era respeitoso com alguém, quando ele dava atenção a alguém, quando ele se importava com alguém. Jesus ele não saía falando do artigo tal da lei, de quantos mandamentos a pessoa deveria guardar, qualificando o número para que as pessoas fossem santificadas através daquilo. Não. Jesus, todas as vezes que ele se importava e demonstrava algo de bom para com alguém, Deus derramava um milagre ali. E hoje a gente percebe que as pessoas, de um modo geral, elas estão intolerantes, elas estão insensíveis, elas acham que falar mais alto é motivo de ser ouvido, não é, né? Então Paulo ele vai dizer, porque nós, pelo Espírito, verso 6, aliás, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Foi pelo amor que Jesus conquistou as pessoas. Foi pelo respeito, foi pela tolerância, né? Pela tolerância. Eu lembro que a mulher pega em adultério, aquela parte da mulher pega em adultério, ela nos ensina muito, né? Jesus não foi conivente com aquilo, mas também deu uma advertência para ela, né? Mas amou ela, né?
Ele amou ela. Então ele vai dizer isso, Paulo vai dizer isso. E aí ele falando aos Gálatas, ele vai dizer no verso 7 do capítulo 5 assim: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Vós corrieis bem, vocês corriam bem, vocês estavam indo bem, ó. Parabéns para vocês. O que aconteceu, ele está dizendo? Quem impediu de continuardes a obedecer à verdade? Ele vai dizer isso para eles, para os Gálatas. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele continua, né? E para a gente chegar aí, antes da gente chegar aí no capítulo 6, ainda no capítulo 5, no verso 13, ele vai falar aí no verso 3 assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Estava pensando nesse verso mais cedo, como a gente é tentado, né, amados? A dar a ocasião à carne por causa da liberdade. Deus, ele veio nos dar a liberdade, nos tirar da escravidão, né? Debaixo do jugo de Satanás, da escravidão da lei, não é? Nos dias de hoje, por exemplo, em que a gente vê tantas restrições, né, da gente sair, da gente voltar, tantas pessoas com medo, angustiadas, tristes, né? E nós estamos sentindo uma paz interior muito grande, estamos sentindo uma segurança, não é? Porque os filhos de Deus têm que sentir essa segurança nos dias de hoje, porque habita em nós o Espírito Santo de Deus. Então não tem como a gente ficar desesperado, não tem como a gente ficar angustiado, entristecido, sendo que Deus, ele habita em nós e nos deu uma esperança, não só nessa vida, mas na vida futura também. Então, eu lendo esse texto, eu fiquei pensando sobre quanto a gente é tentado dar lugar à carne por causa da liberdade que a gente tem. A gente tem muita liberdade no Senhor, mas a gente precisa ficar atento para não dar lugar à carne. E a gente é tentado demais a isso. A gente é muito tentado a fazer o que não agrada a Deus. Deixa eu acenar aqui para Joelma, para Rose também. A gente é muito tentado a dar lugar à carne, porque a gente tem muita liberdade no Senhor. A gente tem segurança, a gente tem esperança, né? Enquanto muitos hoje estão aí desesperados, a gente está muito firme. A gente está com muita certeza de que, se não for hoje, vai ser um dia, mas nós vamos encontrar com o nosso Senhor. Mas tem muita gente que está sem esperança, entristecido, né? E no verso 14 e 15, no verso 14, aliás, ele vai terminar, eu vou terminar esse capítulo 5 dizendo assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele termina aí falando sobre amar ao próximo como a nós mesmos, né? Eu queria chegar aí no capítulo 6, que é o capítulo que a gente propôs aí a finalizar esse livro de Gálatas. Esse capítulo 6, Paulo ele vai falar sobre o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Então ele começa dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. Guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana.
Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um levará o seu próprio fardo. Né, amados? Eu acredito que a pessoa, quando ela está se gloriando muito no que faz, ou se gloriando muito no que faz diante de outra pessoa, ela não entendeu ainda que tudo vem de Deus e tudo é de Deus e tudo é para Deus, né? E não tem como ser diferente no Evangelho, né? Quando Paulo fala no verso 5 assim, porque cada um levará o seu próprio fardo, é interessante, eu estava pensando sobre isso, como pessoas que há anos na igreja, elas acham que o Evangelho é um lugar só de benefícios, né? Só de benefícios. Paulo está chamando a atenção dos Gálatas que o Evangelho de Cristo traz sofrimento também. Não é a gente aceita a Deus, aceita Jesus, aceita essa caminhada da fé e as coisas vão continuar, as coisas vão mudar de uma forma em que a gente não vai ter mais problemas, a gente vai ter problemas. E pensando um pouco sobre esse texto, eu estava pensando sobre como que nós, nos dias de hoje, somos tentados a abandonar a cruz de Cristo, somos tentados a levar uma vida sem perceber esse fardo que a gente carrega, essa responsabilidade que a gente carrega, que é estar lutando por essa esperança em Cristo Jesus. Então ele começa falando sobre isso, sobre a responsabilidade pessoal que cada um tem. Nós temos uma responsabilidade pessoal e não tem como se isentar dela, não tem como se eximir dela. É uma responsabilidade que a gente vai carregar para sempre, né? A Bíblia diz que o reino dos céus ele é tomado por esforços, mas parece que tem gente que não compreendeu isso ainda. Parece que tem gente que não compreendeu isso. O reino de Deus ele é tomado por esforços. Então, cada um levará o seu próprio fardo, né? Não adianta, quando ele está chamando a atenção dos Gálatas, ele está fazendo com que eles enxerguem que a lei ela já trazia esse peso, né? Já trazia essa carga já, né? O fato da gente aceitar Jesus também traz responsabilidade, mas cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquele que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Principalmente os da família da fé. A gente tem visto tantas pessoas do nosso meio agredindo umas às outras. Essa semana eu estava conversando com os irmãos sobre pessoas na mídia gospel, na mídia de uma forma geral, de uma maneira geral, né? Porque hoje a mídia é até difícil você separar grupos, né? Porque a mídia está muito compartilhada, muito ligada uma na outra. Como que nós temos visto uns aos outros se agredindo, né? E, pasmem, né? Até entre pastores, né? Um agredindo o outro. Deus não se agrada com isso, né? Deus não se agrada com isso. Eu me lembro que lendo um artigo sobre Billy Graham, e o repórter perguntava para ele assim,
Como foi o início da sua caminhada? Para você ter vitória e ter êxito até os dias de hoje. E ele disse que ele tinha alguns pontos que ele pautou na sua caminhada e uma delas era não falar mal de ministério algum e não falar mal de pastor nenhum. Esse foi um dos acordos que ele e os seus amigos, que eram pastores, que andavam juntos, fizeram uma aliança entre eles. Não falar mal de ministério nenhum, nem de pastor nenhum. Mas as pessoas insistem, né, a se degladiarem entre si, né, brigarem entre si, né, principalmente no nosso meio, né? Caminhando para o final, amados, caminhando para o final, eu quero dizer para os irmãos aqui nesse capítulo 6, Paulo ele vai dizer assim, verso 12, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eu achei interessante esse verso porque eles estavam querendo se circuncidar para que eles parassem de ser perseguidos pela cruz de Cristo. Olha aonde chegou a loucura dos Gálatas. Eles queriam voltar atrás e se circuncidarem para que o peso, a responsabilidade de carregar a cruz de Cristo fosse tirado deles. No verso 12 aí do capítulo 6 está dizendo isso, para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E eu estava pensando assim, engraçado, como que nós, nos dias de hoje, amados, temos usado de benefícios. Nós temos usado de benefícios para que a cruz de Cristo não seja uma realidade na nossa vida. A forma como que a vida as coisas que a vida nos apresenta hoje, as facilidades que a vida nos apresenta hoje, e é algo para a gente pensar, faz com que a gente tente burlar o efeito da cruz de Cristo em nós. Porque o efeito da cruz de Cristo em nós é para nos aperfeiçoar a cada dia, para que a gente chegue, como diz a palavra, a estatura de varão perfeito, a estatura de varoa perfeita. Mas os Gálatas, aqui no verso 12, Paulo está dizendo, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E isso é muito sério, viu, amados? E eu estava pensando sobre isso, quanto nós usamos de benefícios para que a cruz de Cristo não seja vista em nós. A gente se veste das facilidades que o mundo tem oferecido, a igreja se veste das facilidades que o mundo oferece para que a cruz de Cristo não seja uma realidade em nós. E a cruz de Cristo, ela traz sofrimento? Traz dor? Traz. Ela traz constrangimento? Traz constrangimento. Ela traz algumas dificuldades na nossa caminhada? Traz dificuldades também na nossa caminhada. Mas tudo isso é para o nosso aperfeiçoamento. Para que a gente cresça de fé em fé. Para que a gente abrace essa esperança e rejeite este mundo dia após dia. A proposta do Evangelho, a proposta de Deus é essa. Que a gente, a cada dia que passa, a gente ame menos esse mundo e ame mais a Deus. Rejeite mais esse mundo e se aproxime mais de Deus. E os Gálatas, eles estavam fugindo disso. E caminhando para o final, ele vai dizer assim, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus.
ele termina dizendo aí: ninguém me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. É o nosso desafio. Ele falou isso para os Gálatas porque eles estavam querendo fugir das marcas. As marcas, é elas que vão nos fazer ser melhor. As marcas é para a gente lembrar que um dia fizemos uma escolha. As marcas que Paulo está falando, que ele carrega, são as marcas de todos os dias que ele rejeitou esse mundo e ele foi ferido por esse mundo, por rejeitar esse mundo, por amar a Deus, por amar a Cristo. Então ninguém me moleste, diz ele, ninguém me incomode, porque trago em mim as marcas de Cristo. Amém, amados? Esses são os capítulos aí de Gálatas. Obrigado pelos irmãos terem acompanhado aí, ter tido paciência comigo, por nos ouvir aí, né? Obrigado a cada um dos irmãos, né? Tá aí o Joel, Vânia, Maria, Honorário, tantos outros aí. Parece que saiu aqui, né? Mas já encerrando, amados, parece que saiu fora aqui o sinal. Mas eu sei que os irmãos estão me ouvindo e eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte. Na próxima quarta-feira vai ter uma live, parece que é com o pastor José Carlos de novo, tá, amados? E prestigiem lá na próxima quarta-feira. E que Deus os abençoe. Obrigado por estarem assistindo, tá? Tá aí o pastor José Carlos, a Vânia Honorato, tá aí a Vanusa, tá aí a Adélia, tá aí a Maria Honorato, a Mônica, a Érica, Mônica de longe, né? Érica, Catarina, Carlos Roberto, Adélia, todos os nossos irmãos aí. Parece que o sinal, eu perdi o sinal aqui, né? Genuíno, Maria Honorato, de novo, Joelma, Eldon, Rose. Que Deus os abençoe. Na paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe ricamente, você e a sua família. Amém, amados? Deus os abençoe. Na paz do Senhor Jesus.